Eu sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coach. Hoje, o tema que a gente vai conversar é comunicação, tom de voz no coaching e na vida. A outra coisa que o tema de hoje que eu vou falar para vocês, eu preciso dizer a vocês uma coisa que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou usar um pouco das minhas técnicas teatrais que eu andei desenvolvendo ao longo da vida. Eu já fiz teatro, eu fiz teatro na Cal, eu fiz teatro na Escola Jaime Barcelos. Algumas vezes eu fiz teatro amador, cheguei a atuar no teatro amador. Muito com essa ideia de melhorar meu tom de voz, meus gestos, minha expressão, minha maneira de eu atuar, principalmente para eu me comunicar melhor. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu sempre tive muita timidez, então até as técnicas de teatro me ajudaram muito na minha desenvoltura, na minha forma de eu lecionar, de eu poder interagir com as pessoas, inclusive, né? Eu onde realmente me sinto muito feliz é na sala de aula. E foi justamente por meio de técnicas teatrais que eu consegui me colocar, consegui ensinar as coisas que eu acredito, que eu gosto, que eu sei que de alguma maneira podem contribuir com o crescimento das pessoas. Então eu hoje vou usar um pouco dessas técnicas teatrais aí, de tons de vozes, para trazer para vocês esse conteúdo tão bacana. Primeiro eu quero falar sobre comunicação de uma forma geral. A comunicação é a condição básica, sine qua non, para qualquer interação na vida. O que acontece na comunicação, principalmente, determina diretamente os nossos resultados, o nosso posicionamento, como somos percebidos, como nos respondem, como nos avaliam. Enfim, o tempo todo a nossa comunicação, a maneira como a gente se expressa, interfere no ambiente onde nós estamos. No coaching, o trabalho é feito o tempo todo por meio da comunicação. A comunicação ela tem um grau de importância na vida social, na vida emocional, na vida relacional, na vida profissional. Não se faz nada sem comunicação. E a comunicação acontece em duas vias, que é a comunicação verbal, e por verbal também entende-se a escrita, e a não verbal, que é todo esse posicionamento corporal, fisionômico, que a gente transita enquanto a gente está se comunicando. Hoje, meu foco, meu objetivo aqui é falar da comunicação verbal. E essa verbalizada de uma maneira oral e não escrita. Um outro dia eu vou falar um pouco mais, vou falar sobre a comunicação não verbal. No momento, nosso propósito aqui hoje é realmente essa comunicação oral, que é o que acontece, a comunicação coloquial. Hoje eu quero me focar um pouco mais, inclusive, no tom de voz. O tom de voz traz ou não o comprometimento das pessoas conosco. Como assim? O meu tom de voz vai determinar que as pessoas estejam mais aderentes ou não aos meus propósitos, às minhas ideias. Você acredita nisso? É impressionante, né? Nós não temos ideia do quanto de significativo, de interferência o tom de voz traz no conteúdo. Por exemplo, ao falar a simples expressão, vou falar uma expressão para você, preciso de você. Eu posso trazer conotações diferentes para realizar essa expressão com entonações diferentes. Eu posso falar essa expressão de formas variadas e eu posso dizer ela de uma forma insegura. Preciso de você. E nesse momento eu estou quase que implorando a presença do outro. Eu posso ser imperiosa, preciso de você. E nesse momento eu sou pesada, eu beirando o autoritarismo. Posso usar uma forma sedutora, preciso de você. E aí também tem uma modulação na minha fisionomia.
E nesse momento eu crio um grau de aproximação diferente, né? Quando eu seduzo, eu crio um grau de aproximação diferente. Gente, o conteúdo importa muito pouco. O tom da voz dá o tom da conversa. Eu queria até contar para vocês hoje uma coach que eu atendi, que ela estava me contando de uma conversa que ela teve com um subordinado dela. E esse subordinado, quando ela falou com ele ao telefone, ele queria, na verdade, ele queria participar de um call que ia acontecer com a diretoria, mas ele tinha marcado no mesmo horário, antes mesmo de ser definido esse call com a diretoria, ele tinha combinado já um treinamento que ele iria aplicar ao cliente. E aí ela liga para ele e ele liga para ela e diz assim: olha, eu não vou para o treinamento amanhã não, porque é mais importante eu estar com a diretoria. E ela foi muito firme: olha, a diretoria vai entender perfeitamente se você não for, porque o mais importante é o treinamento que você vai aplicar para o nosso cliente. E assim lá foi ele, e ela até falou umas coisas bacanas para ele. Ela falou assim para ele: e escuta, tem gente que está esperando você lá amanhã às tantas horas. Muito bem, ele não foi para o call, ele foi fazer o treinamento e hoje ele liga para ela e diz assim: e aí, você continua zangada comigo? E ela falou assim: eu não consegui nem perceber que eu tinha me zangado com ele. Ela se zangou, ela estava zangada. Ela não percebeu que ela transportou isso no tom de voz dela. Ela não conseguiu captar o quanto que ela transportou isso no tom de voz dela. A forma como ela falou foi de zanga e ela transportou a emoção mais interiorizada dela, sim. O conteúdo importa muito pouco. Você repare ela falar uma coisa bacana dessa: tem um grupo de pessoas que está te esperando amanhã lá no treinamento. Eu posso falar isso da seguinte maneira: tem um grupo de pessoas que está esperando por você às 10 horas da manhã. Nossa, o quanto que vai ser importante você estar lá. As pessoas estão aguardando você. Outra coisa é dizer assim: tem um grupo de pessoas aguardando você lá. E eles estão esperando que você chegue. É diferente, né? Então, o conteúdo muda muito pouco. O que importa muito mais é a tonalidade que eu dou e a forma como eu trago isso na minha emoção. Há uma tendência da nossa emoção nos tomar por natural. É natural, é funcional, a gente sai, a emoção sai. O nosso tom de voz tende a expor aquilo que de fato a gente está pensando e sentindo. Não estamos dizendo para você ser uma pessoa fake, mas você ficar atento à propriedade com que você está tendo e se apropriar até da emoção que você está tendo, até mesmo para revisitá-la, revê-la e trazer um outro tom de voz à conversa que você está tendo com as pessoas. Isso em coaching é tudo, gente, porque estamos o tempo todo trabalhando posicionamento e comunicação eficaz do nosso coach, auxiliando ele a expressar o que ele pensa com assertividade. Então, nós, coaches, seremos melhor ajudadores se entendemos essas nuances do tom da voz nas relações que os nossos coaches estabelecem e os resultados que decorrem dessas interações que ele tem, ou não, né? Um coach estimula seu coach a ter mais calor na voz quando está lidando com uma pessoa mais sensível, seja um filho, um funcionário, a ter mais colorido na sua forma de falar, variedade de modulação que expresse emoção apropriada à situação que ele está vivendo. Imagina, o seu coach, ele expressa irritação quando na verdade ele queria expressar acolhimento, por conta da tonalidade que ele dá à voz dele. A maior parte das pessoas é monotônica ou expressam indevidamente suas emoções, contrariando até o que elas gostariam de obter nas relações humanas.
Algumas informações importantes que se constataram na forma das pessoas se comunicarem, que eu acho que pode ser uma curiosidade interessante para você. Comprovou-se que pessoas bem-sucedidas falam de uma maneira mais rápida. Olha que interessante. Elas fazem pontuações de tempos em tempos e elas têm uma latência menor. O que é latência na comunicação? É o tempo que existe, é o lapso temporal entre o término da fala de um e o início da interlocução do outro. Pessoas que são bem-sucedidas, elas têm um timing apropriado nisso. Olha que interessante essa pesquisa, né? Essas pessoas mais bem-sucedidas, elas tanto escutam muito o outro, quanto também respondem na mesma prontidão, interagindo e gerando uma aproximação mais rápida com as pessoas. Pessoas que têm uma latência muito grande, muito elástica, perdem o contato com o outro. Quase que eu perdi o contato com vocês agora, mas isso foi uma técnica teatral, em que eu perco o contato. Você não entendeu esse lapso, ele ficou longo demais. Pessoas bem-sucedidas, elas têm esse timing. Eu quero fazer uma provocação para você. Você, que é coach, como é que está seu tempo de latência? Você está numa vibe em que essa latência é do tamanho ideal? Em que você oferece o tempo ao outro para concluir e, ao mesmo tempo, você já está entrando com a sua fala? Se você interrompe, e interromper, gente, às vezes é necessário, porque às vezes a gente vai interromper o coach porque ele está deslocando a conversa ou não respondendo o que precisa. Um coach interrompe. Mas quando você interrompe porque você está ansioso, ansiosa, aí é uma interrupção improdutiva. Nesse momento você não traz valor para a relação, você não traz valor para o seu contato, para esse contato. Então, eu queria te questionar sobre isso. Comunicação, tom de voz, no coaching e na vida. A importância disso. A outra coisa muito importante na comunicação é o volume. O volume também diz da pessoa. De alguma forma, a pessoa se expõe por meio do volume da sua voz. Por exemplo, um volume muito baixo traz a sensação de medo, insegurança, pode ser de tranquilidade, mas muitas das vezes passa uma certa insegurança ou então falta de posicionamento. Um volume de voz um pouco mais alto dá a impressão de uma pessoa segura, e a pessoa que fala num tom alto bacana, agradável, traz um grau de proximidade com as demais pessoas. Uma pessoa que fala demasiado alto acaba transparecendo agressividade, uma certa irritabilidade, falta de cortesia. Ainda mais se esse volume for acompanhado por uma movimentação fisionômica, uma movimentação gestual, se for muito rápido, incisivo. Isso tudo acaba distanciando, afastando as pessoas da gente. E as pessoas passam a ter a imagem de nós com esse conjunto de características que a nossa voz, que o nosso tom de voz traz. O significado emocional disso é extremamente importante e interfere na vida e interfere no coaching. Então, coach, fique atento, observe, perceba o seu próprio tom de voz e o tom de voz também do seu coaching. E o volume da voz, como é que é o teu volume de voz? Como é que é o volume de voz? Inscreva-se no meu canal do YouTube, Márcia Belmiro, e continue acompanhando as minhas descobertas e estudos. Esse filme também vai se transformar num podcast, então você depois vai poder ouvir, se for mais fácil para você. Grande prazer!